Esse vídeo aqui é para alguém que diz assim, eu tenho ouvido isso até que bastante. Cami, eu tenho uma batalha espiritual há muitos anos e às vezes eu venço essa batalha espiritual, mas depois de um tempo que até ficou tudo bem, parece que essa batalha espiritual volta de novo. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre batalha espiritual recorrente. E eu vou te explicar, por que você batalha com isso, vence e dali a algum tempo esse problema retorna novamente para a tua vida. A paz do Senhor Jesus, e se você não me conhece, eu sou a pastora Camila Rocha. Eu trabalho ativamente com o Ministério de Libertação e sou mentora de batalha espiritual aqui pelo grupo, aqui do membros do YouTube, que é o grupo de membros Dunamis, tá bom? Caso você tiver interesse, eu vou deixar aí o telefone de contato para você saber maiores informações. Então, hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual recorrente. Uma coisa que acontece na sua vida, que você luta, vence, você ora, você jejua, você faz campanha, parece que você venceu, daqui a pouco o negócio volta de novo, você fica sem entender nada, pensando que Deus não foi fiel com você, àquilo que você fez, ao que você batalhou, pensando que Deus não se compadece com o seu sofrimento, com aquilo que aconteceu com você. Hoje você vai entender toda essa situação e, em nome de Jesus, vai vencer essa batalha de uma vez por todas, para que essa batalha não tenha recorrência, para que essa batalha não aconteça de novo, tá bom? Gente, por favor, em nome de Jesus, deixa um like, deixa um comentário, nem que for um emoji. Peço que vocês compartilhem, tá bom? O vídeo em nome de Jesus, porque pode ajudar alguém. E eu também estou nas outras redes sociais, que é o Instagram e o TikTok. Eu posto alguns conteúdos lá, porque aqui no Shorts do YouTube eu só consigo colocar 1 minuto. Então tem coisas que tá lá, o vídeo completo, um pouquinho menor, lá no TikTok. Se vocês quiserem seguir também, eu vou deixar os arrobas aqui, tanto do Instagram quanto do TikTok. Mas vamos hoje aí falar sobre a batalha espiritual recorrente. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 12, diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Geralmente as versões vão falar principados, potestades, dominadores, forças espirituais das trevas ou hostes espirituais. Gente, atendendo pessoas, uma coisa que eu tenho notado, e provavelmente se você faz parte do corpo de obreiros ou de liderança de igreja, tá? Você provavelmente já deve ter recebido essa queixa, por exemplo, pastora, missionário, obreiro, eu vim aqui te pedir ajuda porque eu tenho essa batalha há muitos anos, Então a pessoa está em uma batalha há 10 anos, há 20 anos, há 8 anos, há 12 anos, há 15 anos. E aí você até olha para a vida da pessoa, ou se você é esta pessoa, você fala assim para mim, mas Cami, eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa que eu sou dizimista, ofertante, eu congrego, eu até sou a pessoa que na verdade tem um título, tem um cargo, mas existe algo na minha vida que eu venho lutando contra isso faz muito tempo e que esse problema fica voltando toda hora e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque quando o problema ele se levanta, a pessoa tende a reagir, tá? Esse é o normal, é natural de alguém que é uma pessoa que anda aí, pelo discernimento espiritual, levantou o problema, ela vai naturalmente e obviamente reagir. Mas aí parece que quando ela reagiu, as coisas deram uma melhorada, tá? Eu quero que você entenda muito bem isso que eu vou falar aqui e aplica na batalha espiritual recorrente que você tem, ou alguém da sua família tem, ou alguém que você conhece, ou alguém da sua igreja, enfim, ou você mesmo.
Uma melhora não é sinônimo de cura. Uma melhora não é sinônimo de cura. Sabe quando a pessoa tá com a garganta inflamada e o médico fala pra ela, olha, 7 dias desse remédio antibiótico. E aí o que ela faz? Com 3, 4 dias que ela tá tomando remédio, ela fala assim, eu já tô bem, eu não preciso mais disso. Eu não preciso terminar o tratamento que eu comecei, porque no 3º, 4º dia eu já não tô tendo mais a dor. Mas o fato da pessoa não ter a dor não quer dizer que ela esteja totalmente curada daquele vírus que tem ali no corpo dela. Então eu quero que você pegue este exemplo e você expanda sua mente em nome de Jesus e traga para o mundo espiritual. Na verdade, uma batalha espiritual recorrente, que sempre está tendo aquele mesmo problema, é porque a pessoa não venceu. Aí agora, né, cai o véu, o leque, tudo que estava cobrindo algumas coisas na sua mente são lançadas aí ao chão. Porque, infelizmente ou felizmente, eu sou a pessoa que Deus está usando para te dizer a verdade e para te dizer que você não venceu essa batalha. Se você tivesse vencido, ela não ficaria voltando. Não ficaria sendo uma batalha espiritual recorrente que toda hora você tem que estar lidando com aquele determinado problema. Que toda hora aquela vulnerabilidade sua volta. Por exemplo, vamos aqui colocar exemplos de pessoas em processo de libertação, tá? Gente, eu sou muito observador em algumas questões. Por exemplo, alguém que chegou na casa do Senhor, por exemplo, e essa pessoa era, vamos colocar aí, usuário de entorpecente. E aí o que acontece? A pessoa vai passando ali, por exemplo, por um processo de libertação, e daqui você olha, você fala, não, a pessoa tá bem, ela tá, né, ela tá desenvolvendo espiritualmente, ministerialmente, ela tá crescendo, ela tá avançando. Só que o que acontece? Isso é um exemplo, tá, gente? Por exemplo, depois de 9 meses que a pessoa está ali e você achou, né, você achou, até a própria pessoa achou que tinha sido liberta. Aí o que acontece? Passou 9 meses, aí a pessoa cai espiritualmente e volta a usar aquele entorpecente novamente. E aí, geralmente, a pessoa vai falar, é o diabo, é isso, é aquilo outro. Mas é uma batalha espiritual recorrente que voltou para a vida da pessoa. A pessoa, na verdade, não foi liberta por inteiro. Ela foi liberta, tá? Parcialmente. A nossa alma, ela tem algumas divisões, fragmentos dentro de algumas áreas da nossa vida, tá? Coração, mente. Então tem pessoas que têm fragmentos de alma que muitas vezes está preso no mundo espiritual. Uma pessoa que veio a desenvolver um vício, por exemplo, se não entender qual foi a causa que a levou para aquele vício, a pessoa geralmente ela volta a usar. Por quê? Porque ela foca naquele prazer que ela tem com aquele vício. Então é necessário ser tratado da raiz. É necessário cura interior. É necessário a pessoa ser liberta por inteiro e por completo. E se eu falar pra você, e você sabe que isso aqui é verdade, que tem um monte de gente que é crente, cristão, mas que não é liberto, que não é liberta. Pessoas que, por exemplo, tiveram problemas com bebidas, e aí aquilo fica voltando, uma batalha espiritual recorrente. A pessoa tá ali batalhando, querendo ou não, em alguns aspectos, vai voltar um espírito de vício para poder atacar aquela pessoa. Porque um dia a pessoa abriu a porta, escancarou a porta para que os demônios pudessem entrar.
Então, pessoas que já tiveram problemas, por exemplo, né, com algumas questões aí, como vício, prostituição, adultério, onde era, por exemplo, a vulnerabilidade da pessoa, tá? Pessoas que tiveram, por exemplo, problemas mentais, problemas psicológicos, problemas de saúde que foram causados aí pelo mundo espiritual, essa pessoa precisa entender se de fato ela venceu aquela batalha. Porque se ela venceu, não tem por que ficar tendo uma batalha espiritual recorrente. Então a gente precisa compreender isso. A pessoa precisa observar qual é a minha vulnerabilidade. Pessoas aí que já estão, né, caminhando com Deus e tal, e você vê que está tendo comportamentos que não são condizentes com a palavra do Senhor. É aquele, o famoso convencido. O convencido, ele não é convertido. Tem uma diferença do convencido e do convertido. A pessoa convencido, geralmente essa pessoa mostra muito, né? Mostra muito além da conta. É como se ela sempre quisesse provar para alguém que ela tá muito bem espiritualmente, que a vida dela tá maravilhosa. É como se ela tivesse que ficar provando todo o tempo, toda hora. Agora, alguém realmente convertido, você vê a essência de Cristo nessa pessoa. A palavra convertido vem de conversão, ou seja, estava a pessoa indo por um caminho, quando, né, de fato, ela conheceu o Senhor Jesus e ela decidiu converter, fazer a conversão, mudar o caminho que ela estava. O convencido não, o convencido sempre vai dar um jeito de fazer tudo. Ele pode ser da igreja? Pode. Ele pode dizer que é de Deus? Pode. Mas ele também, quando se mistura, por exemplo, com pessoas do mundo, ele age pior do que as pessoas que são do mundo. Ao invés de dar um bom testemunho às pessoas, ele dá um péssimo testemunho. Por quê? A partir do momento de que se sabe que somos cristãos, começaremos a ser observados. E existe muita pessoa dando mau testemunho. E depois, quando a batalha espiritual recorrente volta, a pessoa não entende por que ela vive num looping espiritual. Uma hora ela tá bem, ela tá lá em cima. Você olha, é querubim, anjo voando nas asas do Espírito, né? Ali, tomada pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, e daqui a pouco dá uma baixa. Você olha, a pessoa tá desanimada, tá querendo parar, tá querendo chutar o pau da barraca, e todo mundo que estiver embaixo da barraca também. E aí a gente olha e fala assim, mas peraí, como é que pode? Se esta pessoa outrora estava bem. Então, às vezes, até mesmo pessoas que vão vir a se desviar, elas já estão se desviando, ó, há muito tempo. Quando alguém tende a se desviar, na verdade, há muito tempo atrás, ela já foi se afastando, dia após dia se afastando de Deus. Porque a batalha recorrente, ela se trata de uma batalha que não foi vencida. Deixa eu te falar, é difícil eu ter que trazer isso pra você, mas é a pura realidade. Talvez você tá preso numa batalha espiritual há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e você nunca venceu isso. Sabe por quê? Porque você nunca venceu a você mesmo. Porque quando você vence a você mesmo, você vence ao mundo espiritual por parte das trevas. Quando você vence a você, o seu querer, a tua vontade, quando você pega a sua cruz, quando você carrega a sua cruz e você se nega e você ali coloca o reino em primeiro lugar, existe uma diferença na sua vida. Então, Satanás, ele encontra um acesso na vida da pessoa. É interessante para o diabo que a pessoa ache que ela venceu aquilo.
Então, quando ele vê que a pessoa se levantou espiritualmente e está atacando ele, ele vai dar uma recuada. Ele vai dar uma recuada, ele vai ficar ali, né, mais no cantinho dele, porque ele sabe que a pessoa vai abaixar a guarda. Ele prefere ficar incubado. Ele prefere ficar escondido dentro de alguma área da sua vida que ainda Satanás tenha acesso e que ele seja o dominante daquela área na sua vida. Então, geralmente a pessoa, ela quer servir ao Senhor Jesus somente aonde ela quer, somente do jeito que ela quer. É alguém que se acostumou, infelizmente, a cair espiritualmente, porque sabe que depois pode voltar e que Deus vai perdoar. E que sim, Deus vai perdoar. Mas a pessoa já se acostumou com aquilo. Mas existe também um limite para as coisas. Deus tem misericórdia? Sim. Tem paciência? Sim. Mas é necessário a pessoa tomar uma decisão e falar, não, eu tenho esse problema há tantos anos, mas eu vou lutar e eu vou batalhar para poder vencer este negócio, para que isso não volte mais. Eu vou fazer o tratamento completo, inteiro. Eu vou fazer tudo que tem que fazer. E o mais difícil é se sujeitar a Deus e submeter a palavra de Deus e entender que a palavra está falando conosco. Olhar para nós sem ficar tanto olhando para o defeito do irmão, porque enquanto um olha para o outro, tá olhando o defeito do irmão, tá olhando o cisco, tem uma trave no olho da pessoa. E Deus tá falando assim, ó, vai você se corrigir, vai você fechar essa brecha. Sabe por que tanta coisa espiritual acaba pegando? Porque tem um monte de gente lotado de brecha. Lotado. No grupo de membros daqui, no grupo de membros Dunamis, uma vez por semana, eles têm uma aula. E a última aula deles foi sobre algumas questões que precisavam ser resolvidos porque era brecha no mundo espiritual. Não era específico sobre isso, mas teve um foco nisso. Coisas que tem a reparar. Porque se você não repara isso, Satanás tem domínio sobre a tua vida. E a pior coisa é quando alguém acha que já está no nível de perfeição. Aí eu pergunto, se já está nesse nível de perfeição, por que não subiu para a glória? Por que não já foi arrebatado? Se nós ainda estamos aqui, é porque nós precisamos de libertação, a desenvolver, crescer, reparar as coisas, tirar a mágoa do coração, tirar o ódio, mudar o comportamento, aprender a ter amor por si, porque às vezes nem por si não tem amor e também pelo próximo. Então o que acontece? Vai ficar batalha espiritual recorrente. A palavra do Senhor diz assim, quando o espírito imundo sai de alguém, ele vai andar por lugares áridos. Vendo que ele não encontrou lugar para repousar, ele vai voltar à casa do seu antigo dono. Encontrando ela adornada e varrida, ele vai e leva consigo 7 demônios pior que ele, tá? 7 espíritos piores do que ele. E o estado da pessoa vem a se tornar pior do que antes. Então você precisa entender que daquilo que você foi liberto, aquilo vai querer voltar para você. Aonde era o seu ponto de vulnerabilidade, aquilo vai querer voltar para você. Era o quê? Era a batalha espiritual com vício, ou com alguma coisa ilícita, ou com, né, algum tipo de vertente aí realmente de vício, que pode ser atrelado aí, né, a várias coisas que eu não vou citar aqui para não gerar gatilho em ninguém. Era uma batalha espiritual psicológica, por exemplo, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, peraí,
Se você teve, Cami, eu tive uma melhora, mas depois o negócio voltou. Então você não foi curado. Você não foi curado, você não foi liberto. E enquanto você não resolver isso, isso vai ficar voltando na sua vida. E o pior, quanto mais vezes voltar, pior vai ficar. É por isso que a pessoa, ela tem a impressão de que cada vez está ficando pior. Eu hoje trabalho com pessoas e atendendo pessoas, então eu sempre escuto esse relato. A pessoa fala, Cami, parece que está ficando pior. Cada vez parece que tá ficando pior. O que que acontece? A pessoa, quando ela começa ali a batalhar espiritualmente e ela vê que ela tá na vantagem, ela vê que ela tá vencendo, ela vê que o diabo tá batendo em retirada, a pessoa começa a se acomodar. E nessa acomodação da pessoa é o tempo que as trevas têm para poder gerar um ataque pior. E que quando vier esse ataque, ele venha com uma intensidade de 7 vezes mais. Que são os espíritos 7 vezes pior. Este pior está remetendo à magnitude de ataque no mundo espiritual de patentes maiores. Pior, traduzindo para vocês, seriam demônios aí de maior patente, magnitude e força de ataque. Por isso que a pessoa tende a ter a impressão de que tá cada vez pior. Então a pessoa pensa, nossa, eu lutei, eu batalhei, tá ficando pior, Deus não tá preocupado comigo, não tá me ajudando, aí já começa a reclamar. Aí é meio complicado, né? Reclamação, meu povo, pro meu lado, não. Pro meu lado, não. Comigo não funciona. Porque eu sempre falo pras pessoas, até ontem na live do pessoal do grupo de membros do Dunamis, eu falei, para cada um problema que você me apresenta, eu te apresento 50 soluções. Porque não tem lambimento de ferida comigo, não. Tem uma palavra que vai doer, mas que vai te libertar também. Então, se você tem uma batalha espiritual recorrente, se tem algo que você sempre está batalhando, você sempre está lutando, você tem que entender que você nunca venceu isso. Ou se você batalha por alguém, você nunca venceu. Porque se você tivesse vencido de fato de verdade, não ficaria voltando toda hora. Então, o que a gente precisa fazer? Ok, Cami, identifiquei qual é o lugar, qual é a batalha, o que está acontecendo. Mesmo depois que você tiver a noção ali que você venceu, você não pode deixar de cuidar daquilo. Pode ser, por exemplo, pessoas que batalham aí, né, no casamento. Batalhou, houve um levante das trevas, etc. E agora você vê que o seu casamento tá bom. E aí você vai querer abaixar a guarda naturalmente, você vai relaxar. Você vai relaxar de orar, de jejuar, de fazer propósito, de ir pra igreja, de apresentar a Deus, você vai relaxar no seu comportamento. Aí quando é daqui a pouco a batalha volta. Uma batalha recorrente. E aí você reclama, acha ruim com o próprio Deus, porque você acha que você já venceu aquilo, quando na verdade aquilo foi amenizado no mundo espiritual. Então, toda vez que você vence uma batalha, ainda assim, você precisa ficar, né, alerta e vigilante com aquilo. Por quê? Porque Satanás sabe que ele já usou aquilo para te atacar, e ele sabe que aquilo derrubou você, e ele sabe da potência, né, pelo lado negativo que teve aquele impacto na sua vida, e ele sabe que se ele usar aquilo, né, outra vez, em um momento que você esteja vulnerável, ele vai derrubar você. Geralmente, Satanás, ele repete as estratégias dele. Geralmente ele vai repetir. Por quê? Porque ele já sabe de onde você saiu, de onde Deus tirou você e qual era a sua vulnerabilidade. Então ele vai trabalhar naquilo. É igual pessoas que tem aí, e Deus está mandando falar, então eu vou falar mesmo, uma vulnerabilidade na vida sentimental. A pessoa não é estável na vida sentimental. Satanás já derrubou ela pela vida sentimental. Então ela vê que regularmente essa batalha
fica voltando, fica sendo recorrente. Eu escuto muito isso. Ai, Cami, eu tô com um ataque na mente, na vida sentimental. É lógico que tá. Porque essa batalha nunca foi vencida. Essa pessoa nunca venceu. Essa pessoa nunca ganhou. E se ela venceu em algum aspecto, algum fragmento da alma dela ficou preso em algum lugar. Então a batalha vai voltar em algum momento, porque tem um elo de ligação da pessoa com as trevas ainda. A pessoa não comete mais aquilo, mas ela tem desejo, mas ela tem vontade, mas ela alimenta aqueles desejos, ela alimenta aquela vontade. É igual alguém que, por exemplo, parou de fumar. Aí essa pessoa vai ficar em um ambiente que tem um monte de gente fumando? Aí, gente, né? Misericórdia, miseriqueima, onde está a sabedoria? Não volte para ambientes que te adoeceram. Não volte para ambientes que foram ambientes de vício para você. Não volte para ambientes de prostituição. Não volte para ambientes que você fumava, você foi liberto, parou de fumar. Aí você volta para aquele lugar, tem um monte de gente fumando. Você vai ficar com vontade de fumar. Porque você não é tão querubim da guarda quanto você tá achando. Só que a pessoa, ela não decide se ela serve a Jesus ou se ela serve a ela. Ah, eu quero servir Jesus, mas eu posso estar em lugares que eu sei que não agrada a Deus. Eu sei que a pessoa, né, sabe que não está preparada para estar naquele ambiente, mas ela quer estar. Porque ela está se colocando em um ambiente de tentação. É a pessoa que se põe no ambiente de tentação. Deus não fica colocando pessoa em ambiente de tentação. Então para de loucura e de falar, ai Cami, Deus me colocou neste ambiente para me testar. Será que Deus faria isso? Ou será que é a própria sem vergonhice da própria pessoa? Porque ela quer brincar um pouquinho com o pecado. Ela não tem a intenção de fazer nada, mas ela vai ali porque, né, ela já começa a dar lugar para a carne dela. Então ela começa a acessar lugares que já foram lugares de queda, de tropeço dela. A pessoa continua voltando nesses lugares. E aí depois, quando acontece alguma coisa, a pessoa tem que começar todo o processo de novo. Ela volta lá pro final da fila, ela tem que sentar no banquinho, ela tem que ser discipulada, tem que orar na cabeça dela para repreender as coisas, ela tem que voltar, lutar para estar no lugar que ela estava antes, só que ela se sentia tão segura e tão seguro que agora ela vai ter o quê? A pessoa cai e aí depois ela vai ter que, ralar para poder voltar. Presta atenção, porque Deus está mandando eu falar e eu vou entregar. Tem alguém assistindo esse vídeo que tá falando assim, nem precisa colocar no comentário, beleza? Porque eu só tô entregando direto para o seu dono. Só isso que eu tô entregando, porque esse aqui tem lugar certo. A pessoa tá pensando assim, eu posso cair. Porque se eu cair, depois eu volto. Porque outras vezes eu já caí e eu já voltei. Só que Deus está mandando falar para alguém. Se escolher cair agora, não tem mais retorno. Deus prefere fazer algo para salvar a tua alma do que lá na frente você cair e não conseguir mais voltar. Deixa eu falar uma coisa que eu acredito que muitos de vocês já têm observado. Há uns 2 anos atrás eu comecei a ouvir isso e cada vez Deus falava isso mais forte comigo e cada vez os profetas que eu conheço e outros profetas levantados por Deus começaram a falar a mesma coisa até que o Senhor me deu o mesmo discernimento. Vai morrer muito jovem. Vai morrer muito jovem. Por quê? Porque se ficar vivo, vai se perder. Então é melhor agora do que lá na frente se perder. Antigamente, quando a gente recebia uma notícia de um óbito,
Geralmente era mais de senhorzinho, né? 90 anos, 100 anos, 105 anos. Só que o que vai pipocar de notícia e você vai saber, e você vai falar depois, e você vai contar, testemunhar e confirmar, vai ser notícia de jovem falecendo. Sabe por quê? Porque Deus prefere salvar. Então, jovens, seja você da idade que você for, 15, 20, 25, 30, 40, vai pensando que você vai fazer e depois vai dar tempo de consertar. Não vai dar nem tempo. Porque antes de Deus perder a sua alma para o demônio, Ele prefere criar uma situação para que você esteja firme e salvo, bem, e Ele vai levar. É fácil ter que trazer isso? Não, não é. Mas alguém precisa ouvir. E eu conheço casos de pessoas bem jovens que conheciam a verdade e a palavra, que a família servia ao Senhor Jesus, mas que mesmo assim acabou acontecendo alguma coisa, mas foi para a salvação. Então, uma batalha recorrente que fica voltando a todo tempo, deixa eu falar, você tem uma pendência aí no mundo espiritual para resolver, tá? Existe algo que você tem que resolver. Você finge que tá tudo bem para as pessoas, mas no mundo espiritual, sabe-se como você está. Sabe-se que você tá isso aqui, ó, isso, 1 milímetrozinho assim, ó, bem pequenininho aqui, ó. Você tá isso aqui, ó, de cair. E pode não dar tempo de você voltar. Então resolva a sua batalha recorrente. E depois continue cuidando para nunca mais acontecer. Não confie em você. Não confie na sua carne. Não confie em certas pessoas que diz que é o seu amigo, mas que já tá no buraco e tá querendo te levar para lá também, porque não quer ficar nesse buraco sozinho. Desconfie sempre de pessoas que estão amaciando o seu ego, fazendo carinho no seu dodóizinho, dando beijinho na sua ferida, porque talvez essa pessoa não tenha um amor genuíno por você, mas talvez nem liga para o lugar que você vai ir. Então, se você identificou uma batalha espiritual recorrente na sua vida ou na vida de alguém, se você é, por exemplo, um intercessor, o que que você tem que fazer? Continuar orando por essa pessoa, buscando por essa pessoa, mesmo que essa pessoa, aos teus olhos, esteja firme com Deus. Talvez você vai olhar para alguém e falar, não, Cami, ela tá firme, ele tá firme. Não, não tá. Não está. Essa pessoa mesmo que você tá pensando? Então, não está firme. Presta atenção, que Deus tá falando com muita gente aqui. Essa pessoa que você acha, não, Cami, chegou na igreja, se libertou, Deus levantou, foi até ungido. Eita, que tem ungido, meu Deus do céu. Olha, vou falar dessas partes de ungido. Peraí que minha frase já tá até se bagunçando. Vou falar dessas partes de ungido, não? Porque tem gente até ungido, mas que não tá nem liberto. E como que vai ser ungido, meu povo? Como? Eu me pergunto. Como? Não foi liberto. Aí alguém olha pro ungido ou pra ungida, e aí você fala, não, Camille, foi ungido. Foi ungida, mas desde quando unção segura alguém firme no caminho de Jesus? Sabe o que segura alguém firme no caminho de Jesus? Alguém que tem caráter, vive em consagração e santidade. Não vai por essa onda de tanto ungido por aí, porque isso daí não segura ninguém, não. Saul também era ungido. E ungido, olha o que aconteceu, olha o que ele fez. Tirou a própria vida. Deus está falando para alguém. E que você também que é um intercessor de alguém.
Deus tá falando assim, ó, tu tá achando que tá firme, mas não tá firme não. Essa casa não foi edificada sobre a rocha, foi edificada sobre a areia. E na primeira tsunami que vier, vai junto. Vai junto também. Então se você é intercessor de alguém, e você até olha e vê que a pessoa tá bem, escuta, continua orando. Continua jejuando. Continua observando. Continua. Porque os demônios saíram, mas eles estão dando uma voltinha. E quando eles voltar, se eles acharem na vida da pessoa um espaço, eles vão se instalar com 7 demônios de mais autoridade que eles, fazendo o estado daquela pessoa ficar pior do que o primeiro. E aí o que é? Uma batalha espiritual recorrente. Então se você tá nessa batalha, eu vou te falar, você vai ter que resolver. Talvez você vai olhar pra você, por exemplo, alguém que enfrentava depressão ou síndrome do pânico, ansiedade. Talvez você vai olhar pra você e falar assim, Cami, eu tô bem, Cami. Nossa, eu tô bem. Olha, nem tomo mais o remédio. Meu amigo, minha amiga, esse daí não é o problema nosso, não. Não é a questão que nós estamos falando aqui. A questão é que você já foi vulnerável nisso. Aonde você foi vulnerável, você sempre vai ter que cuidar. Então esteja sempre orando. Senhor, me mostra se está acontecendo alguma coisa comigo. Me mostra, Senhor. Me mostra. De vez em quando, faz um jejum pela sua libertação. Não é que você tá com o demônio, o bicho não entrou no teu couro, mas ele tá rondando. Então você tá sentindo que algumas coisas que aconteciam antes estão querendo acontecer. Você está notando que alguns pensamentos que você tinha lá no passado, lá no Egito, você tá pensando de novo. Graças a Deus que ninguém sabe o que ninguém pensa. Glória a Deus, aleluia, que só Deus tem esse acesso. Porque se fosse revelado os pensamentos que tem na cabeça de uns irmãos e de umas irmãs, misericórdia. Vamos nem pensar. Se você tá notando, você tá com os pensamentos estranhos, tá com sentimento estranho, você tá com um desejo antigo voltando pra você. Opa, peraí, tem que resolver este negócio. Você que já lutou aí com, né, Deus mandou voltar nessa tecla de novo, com uma depressão, por exemplo, aí você notou que você tá com aquele negócio de novo, é uma batalha espiritual recorrente. Alguma coisa lá não foi resolvido, por isso voltou. Então você precisa resolver, tá bom? Se você chegou até esta parte do vídeo, comenta aí pra mim saber, eu quero ver as pessoas que chegaram até aqui. Eu vou batalhar e vencer essa batalha espiritual recorrente, em nome de Jesus. Coloca aí no comentário. Em nome de Jesus, eu vou vencer a batalha espiritual recorrente, de uma vez por todas. E lembre-se de sempre cuidar de você. Nunca achar que você é, né, a rainha, né, da cocada, tá bom? Então, gente, hoje esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo de alerta, tá bom? Em nome de Jesus, encaminha pra alguém, se Deus tocar no seu coração. Coloca aí no seu status, ajuda aqui o canal a crescer. Se você deixar um like, é importante. O YouTube entende que é relevante, entrega pra mais pessoas. Também é uma forma de evangelização. E você também fará parte aí, né, do galardão espiritual. Compartilha, comenta, envia pra alguém, deixa um comentário aí. Porque geralmente eu leio os comentários, às vezes eu não consigo responder, mas eu leio a maioria deles. E o seu comentário pode vir a ajudar outra pessoa, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Me segue lá nas redes sociais, o Instagram, @camirocha, e também no TikTok, tá bom? @acamirocha, são as únicas contas que eu tenho, tá bom? E aqui no Shorts do YouTube, de vez em quando eu vou postando um videozinho que tem 1 minuto, porque é o limite de tempo que eu tenho pra postar aqui, mas eu vou focar também nesse tipo de conteúdo que atinge pessoas aí exatamente com foco no alvo, tá bom?
Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e que você identifique qual é a batalha espiritual recorrente que você tem e que você venha vencer isso de uma vez por todas e sempre estar cuidando dessa área da sua vida, tá bom? Para não dar lugar para o mal querer te derrubar, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Tenho apresentado vocês nas minhas orações, me apresentem também nas suas orações, amém? Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês.